A vida não tem preço. Mas e os erros médicos cometidos nos hospitais brasileiros? Quanto deve ser o pedido de indenização, por exemplo, quando o material cirúrgico é esquecido dentro da barriga de um paciente? No sul do país, uma mãe que passou por esse drama achou pouco o valor determinado pela justiça. Diante do risco de morrer e deixar o filho órfão, ela pediu aumento da indenização e conseguiu. Aos 34 anos, Gisele trabalha como copeira e cuida sozinha dos 3 filhos. Eu tinha o companheiro que era o pai dos meus 2 filhos, que eu tenho 3, né, com o Pedro. E ele faleceu. Depois de 3 anos eu me relacionei com o pai do Pietro. E aí foi uma turbulência e acabei ficando sozinha, quando ele descobriu que eu estava grávida, né? O acompanhamento médico para o nascimento do filho caçula foi feito num posto de saúde e depois no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fiz tudo certinho, tudo direitinho. E aí, quando me deu as dores, eu estava em casa. Eu tinha uma consulta um dia antes e aí o médico disse no outro dia para mim procurar emergência porque eu estava com um dedo de dilatação. Foi o que ela fez. No dia 10 de dezembro de 2014, o parto para o nascimento do pequeno Pietro foi realizado. Uma cesariana no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Quando ele nasceu, elas demoraram muito para tirar ele. E aí eu vi que era uma correria atrás da outra. Quando elas tiraram ele, ele não chorou, porque meus outros 2 filhos, quando eles tiraram, eu escutei, chorou, depois eles colocaram em cima de mim. Por causa disso, Gisele e o filho ficaram aqui no Hospital de Clínicas por mais de 1 semana. Só então, ela e o bebê tiveram alta. Mas o retorno para casa não foi tranquilo, como a mãe imaginava. Foram semanas com dores na barriga. E 3 meses após ganhar o filho, Gisele retornou ao hospital. O estado de saúde dela era grave. Na época, esse médico que me atendeu de plantão, ele não me passou muita coisa. Porque ele só mandou eu fazer os exames, ele só disse para mim, você vai ter que fazer uma cirurgia com urgência e nós vamos ter que te levar às pressas e vai ser agora. Gisele ficou 6 horas na sala de cirurgia. Ele entrou no quarto e disse, tu sabe por que tu fez essa cirurgia? Eu disse, não, e gostaria muito de saber. Porque eu me acordei e tô com 2 bolsas e eu quero saber o porquê. E ele disse, essa bolsa é porque a sua tripa dos intestinos foi reconstituída porque ela teve 2 perfurações por causa devido de 4 compressas que ficaram dentro da senhora. Erro que poderia trazer sérias consequências para Gisele, como explica esse médico. Em geral, a presença, a gente chama de corpos estranhos residuais dentro do organismo, pode produzir uma gama diferente de efeitos. A consequência que eu diria que seria a mais preocupante justamente é o ocasionamento de uma infecção, né? E dessa infecção eventualmente poder se agravar e poder se disseminar pelo organismo. Por todo o sofrimento físico, abalo familiar e emocional, Gisele entrou na justiça contra o Hospital de Clínicas e pediu indenização por danos morais. Ela teve que fazer outras cirurgias, né? E teve um prejuízo enorme que foi não poder acalentar o filho dela durante esse momento porque ela sentia dores horríveis. Em primeiro grau, o pedido foi aceito e o hospital condenado a pagar indenização de R$30 mil. Ela fez todo o pré-natal pelo Hospital de Clínicas, o que poderia, digamos assim, não ter levado tanto tempo para se descobrir esse evento danoso e causar tanto prejuízo a uma pessoa que, imagina, ganhou nenê. Gisele e o hospital recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ela pediu aumento da indenização e a unidade de saúde a redução do valor. Após analisar o processo, o juiz federal convocado para atuar no caso manteve a condenação ao hospital e subiu o valor da indenização de Gisele para R$40 mil. E procurou, por um lado,
procurar indenizar condignamente a pessoa, o paciente, mas também pôr aquele efeito pedagógico, né, para que cada vez o serviço tenha mais cautela, mais cuidado, para que esses fatos não voltem a ocorrer. Então, se procurou atender um duplo objetivo, né, o efeito pedagógico e indenizar mais condignamente a pessoa. Apesar do desfecho favorável, Gisele ainda tenta superar o trauma provocado pelo erro médico. A decisão da justiça, para mim, foi mais para eles terem mais cuidado com outras pessoas, não só comigo, que eles não tiveram, mas que venha acontecer com outras pessoas, que aconteceu comigo, que não aconteça mais, né?